Olá, galera! Sejam bem-vindos novamente aos nossos papos de comunidades aqui no podcast oficial do Hacktown 2024. E agora temos convidados sensacionais. Eu falo que esse é um dos que eu tô mais animada, ainda mais que eu comecei a estudar políticas públicas, o papel do governo dentro da inovação, e eu descobri muitas coisas sensacionais. Então, para vocês entenderem todo esse papo que a gente vai ter aqui, 40 minutinhos juntinhos, a gente vai falar como os governos eles podem incentivar a inovação e também dentro das comunidades. Então vamos entender o que é esse papel, aquela tal daquelas palavras que a gente não entende ainda muito bem, tipo sandbox, a gente acha que, sei lá, né, é um filme, o que é isso? O que a gente está passando? Mas é muito importante a gente entender a inovação que estamos aqui no Brasil, porque meus convidados, eles entendem disso, eles têm um conhecimento maravilhoso para a gente começar a entender e trazer para nossa realidade. Então eu tenho aqui a Amélia maravilhosa. Bom dia, a gente está gravando aqui de manhã dentro do Hacktown, né? A gente está dentro do intervalo do 1 ao 4 de agosto. Então tem muita coisa legal pra gente falar hoje, né, Amélia? Muito legal, muito obrigada de estar aqui. É um prazer estar conversando sobre esse tema fundamental para todos os municípios desse Brasil inteirinho. E me conta, Amélia, quem é essa mulher maravilhosa que tem uma experiência incrível, um Instagram, gente, ela vai deixar o arroba já para vocês conhecerem o trabalho dela. Se apresenta pra gente. Bom, eu sou, há 22 anos eu trabalho na área pública e eu sou psicóloga de formação e eu sempre trabalhei com planejamento estratégico nas empresas. E quando eu voltei para o interior, os empresários locais da cidade de São João da Boa Vista estavam organizando uma OCIP, Agência de Desenvolvimento. E eu vim para lá e estou lá há 22 anos. Então essa OCIP inicialmente atendia São João, que é uma cidade de 100 mil habitantes no interior de São Paulo, aqui no leste, encostadinho a Minas, né? E hoje nós atendemos e trabalhamos com o Brasil todo. Então essa experiência nossa está muito relacionada a municípios pequenos e médios. O maior município que nós trabalhamos foi o de 200 mil habitantes, que é Poços de Caldas, né? Mas a nossa grande realidade é de 50 a 100 mil habitantes. E eu acabei me especializando em planejamento estratégico de municípios, né? E para isso você precisa olhar muito para dentro daquele município. E hoje, Ive, a maior preocupação que todos têm com os municípios é que os menores estão morrendo. Se você fizer uma perspectiva de população até 2030, até 2050, alguns municípios começam a não ter mais nascimentos de bebês. Isso porque este jovem, e aí entra a questão da política pública, né? Este jovem, ele não quer ser pedreiro, marceneiro, ele não quer trabalhar na lavoura, ele quer estudar tecnologia, ele quer, na cabeça dele, ele vai voar, né? E através disso, e os municípios não oferecem isso, né? Então, esse é um tema fundamental que eu considero para a gestão pública. Neste momento, estamos no momento de eleições, né? Então, é um momento sensível, vamos falar a verdade, porque até trazer os planos que o governo, que a prefeitura está fazendo, fica complicado nesse momento, né? Exatamente. A gente lançou no meu Instagram um curso para montar planos de governo. E porque o plano de governo ninguém valoriza, o plano de governo é o plano da gestão e como que não se dá valor, né? E é incrível que a gente teve muita procura para nós fazermos o plano, mas uma falta de interesse dos candidatos, vamos assim dizer, ou da equipe, de pensar a cidade e fazer um plano que seja bacana. Normalmente o interesse é de fazer um plano eleitoreiro, né? Vendedor,
mas não um plano que atenda realmente às demandas, até porque não sabe propor. E que impacta as pessoas de fato, né? Exatamente. E Amélia, assim, só pra gente entender aqui, vai ter história boa do que deu certo e deu errado? Você vai contar pra gente? Vai sim. Então já a gente vai saber. Eu quero saber um pouquinho dessas fofocas públicas pra gente entender aqui que é onde a gente tá pisando, né, gente? Porque quando a gente fala de projeto, de lei, de políticas públicas, a gente sabe que, de fato, o buraco é bem mais embaixo. Exato. A gente tem uma série, até ultrapassa os players de inovação, né? Dentro da inovação a gente já tem 6, já é muita gente pra gente satisfazer. Mas, quando a gente está falando de políticas públicas, é muito mais, é um papel governamental e que poucas pessoas sabem. Exato. Amélia, a gente está acompanhado de uma pessoa maravilhosa. Vamos falar sério aqui na mesa? Eu sou apaixonada pelo Catalisa. Inclusive, quero deixar um beijo pro meu grande amigo, Rafael. Que Rafael é incrível. Demais. Eu tô aqui com um colega de trabalho dele, que eu tô conhecendo agora. Já tô super animada para entender o trabalho, entender tudo que faz. E deixar de novo um beijo pra Rafael e falar, se eu danço na balada com o Rafael, já quero conhecer nos happy hours, porque Dario, isso. Dario, olha que nome especial, eu achei incrível. Diferente tipo Ive, né? Então, deixa eu te conhecer, vamos entender um pouquinho do seu trabalho e de tudo que o Catalisa pode entregar. E até, já deixa a pergunta pra gente começar, antes de aprofundar no governo, que é esse raio desse Catalisa dentro do Sebrae? Que tanto pergunta, gente, o que é o Catalisa ali? É um hub? É um projeto? Vamos entender um pouquinho? Claro. Primeiro, bom dia, pessoal. Bom dia, Ive. Bom dia, Amélia. Agradeço demais aqui ao Hacktown pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, ouvintes. Acho que é bem importante reforçar como o Catalisa ele é o incentivo que o Sebrae faz para a inovação aberta. E ele faz isso em vários setores. A minha experiência como profissional é muito como facilitador. Então, eu já trabalhei em consultorias de inovação, tive a minha própria consultoria de facilitação. Então, eu estava muito na ponta, conduzindo o processo de inovação aberta, o processo de mudança e de transformação cultural com organizações, empresas e até governos. Mas agora, dentro do Sebrae, e atuo junto do Rafa no Sebrae Nacional, a gente tem uma família de produtos que é a família Catalisa, né? O Catalisa, ele pensa em inovação aberta em vários setores. Então, a gente tem o Catalisa Corp, que foi um esforço focado nas grandes corporações para fazer com que as grandes corporações busquem startups que o Sebrae atende para poder solucionar os problemas delas. A gente tem o Catalisa ICT, que é uma estratégia muito focada na universidade, como a Amélia vai aprofundar com certeza ao longo da nossa conversa, de como a universidade, a ICT, a pesquisa, a academia é um ambiente de inovação, é um espaço no qual as pesquisas e as descobertas que estão sendo feitas em mestrados, doutorados e pós-graduações no país, e às vezes até em graduações, são oportunidades de desenvolvimento de negócio. Então, o Catalisa ICT ele é um projeto, um programa que disponibiliza bolsas para empreendedores que estão desenvolvendo vão fazer essa jornada de não apenas ser pesquisador, mas ser um pesquisador empreendedor. Como faz com que aquela pesquisa, aquela ideia que surgiu dentro da academia possa se tornar um negócio. E esse é o Catalisa ICT. A gente ainda tem o Catalisa Hub, que aí sim é um pouco mais focado numa plataforma que tenta construir uma comunidade para desenvolver e apresentar muitos desses outros programas, mas hoje eu acho que com certeza a nossa conversa vai se focar mais no Catalisa Gov, que é aquele que pensa a inovação aberta para dentro do governo, mas tenho certeza que a gente vai poder aprofundar aqui. Quero poder explicar um pouco mais sobre compra pública de inovação, para você que já ouviu falar de CPSI e até que nunca entendeu nada disso, além do sandbox, óbvio, a gente com certeza tem muito pano para a manga aqui. É muita coisa pra gente conversar, é muita palavra que a gente nunca ouviu na vida. Exato. E, gente, vou falar uma coisa. É muito bom quando eu tô junto com outros facilitadores, você vê o jogo de câmera, você vê a pessoa ali interagindo. Então, estamos em casa agora, contextualizados, pra gente ter uma conversa sobre coisa séria, mas de uma maneira muito gostosa pra gente entender. E até, vamos falar a verdade, é um assunto tão elitizado que até dentro da inovação a gente não está conversando sobre isso. Exato. Se a gente chega aqui no Hacktown, estamos com um honrado, quem estiver vendo a gente pelo YouTube vai ver aqui as janelas, tá lotado de gente lá fora. E quantas startups a gente para e pergunta,
qual é a política pública do seu estado para contratação de startups? Vamos fazer uma interrogação desse jeito. Estão cansados de saber como corporação contrata, mas não entendem como fazer um B2G adequadamente. Vamos começar a entender? E até porque esse podcast é para a startup entender como vender para o B2G, é para os consultores, mentores, galera que trabalha dando suporte a empreendedores e a empresas também entender, porque isso faz parte do seu dia a dia, meu amigo que trabalha com isso, e também para as pessoas de dentro do governo. Quem sabe a gente está provocando aqui, né, Amélia, para mudar políticas públicas dentro de lugares. Amélia, eu quero começar, vamos aterrar aqui o assunto, traz uma parte mais didática e explicativa do que a gente está falando aqui. Primeiro, o que é esse tal de políticas públicas, né? É criar um tanto de lei ou não? Explica pra gente o que é essa base que a gente está falando quando estamos entendendo que o governo faz parte da inovação e da construção de espaço para isso. Então, olha, eu acho que a política pública para a inovação começa pela formação empreendedora. Então, não adianta um gestor público estabelecer, vou construir um centro de tecnologia e inovação. Eu já vi isso acontecer. Ele monta, aluga um grande casarão, faz o lançamento e aí ele não tem ninguém interessado em nada para se instalar ali. Mas exatamente por conta de quê? Porque os jovens locais, eles não foram sensibilizados, capacitados a empreender. Não é só empreender negócios, é empreender vida, né? Então, então a política pública começa pela educação. Todo o setor da educação, tanto da prefeitura quanto do Estado, porque o Estado pega o menino de 14 até 17 anos, teria que ter um foco muito grande nessa visão empreendedora. Isso é mais difícil ainda de fazer porque o professor da escola, principalmente dos jovens, ele não está capacitado para esse tipo de coisa. Ele acha que isso é do Sebrae, entendeu? Que chama o Sebrae e dá o curso. Não é, ele professor também. Então, política pública, para mim, começa na educação e começa, depois disso, na visão inovadora sobre aquela cidade e sobre as possibilidades daquela cidade. Então, os prefeitos em geral, os gestores, acreditam que só vai ter inovação e tecnologia na cidade que tem universidade. E isso não é verdade. Olha não só. Precisa ter a universidade, né? Só que isso é a quebra de um paradigma, até porque a universidade não garante nada. Porque se aqueles professores não forem inovadores, questionadores, não forem só professores, né? Isso é uma coisa grande, isso existe muito, a acomodação do professor, pode ser da escola pública ou da escola privada. Se não tiver isso, também não adianta ter a universidade. Então, eu acho que é um conjunto de coisas. A cidade precisa pulsar mudança. E quem fomenta isso é o poder público, são as políticas públicas. Educação, cultura, né? Educação, cultura e formação. Aí eu gostaria até de falar um pouquinho disso, né? A iniciativa privada tem um papel muito grande também, porque ela pode estimular o poder público a trazer estas questões à tona e forçar, inclusive, porque se ela não inovar e se ela não usar de tecnologia, ela morre também. E ela precisa daquela mão de obra, daquelas pessoas e daquela cidade. É um ciclo vicioso. É interessante quando a gente começa a falar, abordamos isso, inclusive, a gente teve aqui uma temática sobre os processos de sindicato, de associação, a gente também trouxe esse olhar e falamos até sobre a polarização que estamos no Brasil política e que às vezes, quando a gente está falando agora de governo, de prefeitura e políticas públicas e quando a gente está falando do empresariado, parece que são inimigos. Exato. E quando você traz
coloca uma realidade que eles precisam andar juntos. Exato. Que eles não precisam se gostar, mas eles precisam entrar numa consciência que é uma construção colaborativa para a gente chegar no sucesso. Que no fim é o fim que os dois querem, né? Então, Amélia, é muito legal você trazer essa visão pra gente até mostrar para quem é empreendedor, né? Cara, precisamos sim entender de políticas. Sim. Precisamos sim falar sobre isso. Foi muito tempo no Brasil que a gente está discutindo inovação. Eu falo que eu sou ainda uma criança no meio inovador, porque eu entrei ali em 2017, são só 8 anos, eu queria ter mais. Queria ter começado lá em 2009, quem sabe aí eu já teria um Instagram de milhões de seguidores pra gente poder aumentar aí sobre política e educar as pessoas. Então é uma forma aqui da gente começar a entender. Empreendedor que não entende de políticas públicas está perdendo oportunidade, está deixando dinheiro na mesa. Faz sentido isso, Amélia, que eu falei? Faz sentido, muito. Maravilha. E é muito interessante a gente pensar, porque, Dario, eu tô aqui confabulando com as minhas 1000 minhocas na cabeça. Você falou que o Catalisa, ele vem num papel como um braço ali de Open Innovation, na inovação aberta do Sebrae. O Sebrae tem feito um trabalho, né? Eu falo mesmo, não é puxação de saco, eu acho incrível. Ainda mais projetos que o Beijo pro Heraldo maravilhoso tem feito no Nacional e todo mundo ali, o Pupim, a Cris, né? Inova Amazônia, vai ter agora a Inova Cerrado, trabalhando de fato dentro de projetos. Só que o Sebrae, ele tem uma visão da PME, né? Que é as micro e pequenas empresas, que é tão importante para o Brasil e ainda nem todas sabem, né? Uma vez eu conversei com o meu pai maravilhoso, que ele falou assim, minha filha, eu nem sabia o que era Sebrae antes de você trabalhar. Então, a gente ainda precisa educar muitos micro e pequenos empreendedores a entender o papel do Sebrae. E aí eu penso, esse Open Innovation, e a gente falando de Gov, e essa deixa que a Amélia já deixou pra gente, Catalisa Gov. E aí, é um Open Innovation do governo? Vocês conseguem fazer contratação ou não? Vocês fazem conexão ou não? Deixa eu entender um pouco do que é esse Catalisa Gov. Com certeza. E eu acho que é bem nessa linha mesmo. E eu acho que é bem importante quando a gente pensa na política pública brasileira hoje, que é a forma como o Estado está decidindo o que é o futuro do país, né? Como ele vai definir como o governo vai se relacionar com a academia e com o mercado e com o cidadão. Então, quando o Estado toma decisões para o nosso futuro, a gente tem que estar entendendo que decisões são essas e a gente tem que se adequar a elas e questionar elas para, de novo, fazer com que a coisa faça sentido para todo mundo. O Catalisa Gov, entrando bem diretamente na sua pergunta, ele auxilia o governo a contratar startup. Ele auxilia o governo a contratar inovação. E ele faz isso da forma como a literatura sempre falou sobre inovação aberta, que não é começar pela solução, é começar pelo problema. É começar pela dor, pela necessidade, por aquilo que você como governo, você como prefeito, você como secretário estadual, você como gestor público federal, em todos os níveis existem instrumentos legais hoje que já estão em vigoração e que são referência internacional de como contratar solução inovadora, porque ele segue à risca o que é o mais estabelecido na academia e internacionalmente sobre inovação aberta, que é, de novo, começar no problema. É entender que, diferente de uma licitação tradicional, na qual eu vou dizer, eu quero contratar serviço de limpeza, eu quero comprar garrafa d'água. Diferente de um processo tradicional, no qual eu vou especificar exatamente qual é o serviço de limpeza que eu quero, eu vou dizer quantas pessoas, quantas horas, por tal, daquela forma, eu vou dizer exatamente qual é a garrafa, qual é o tamanho, qual é a quantidade, qual é a pureza que eu quero, eu não vou especificar nada disso. Eu vou especificar e eu vou descrever o meu desafio. E essa é a beleza da inovação aberta, né? Não, eu tô achando incrível, porque quando a gente vai olhar, né, o processo licitatório, ele começa lá com essa descrição. Exatamente. E a gente sabe que isso é um desafio do governo, ainda mais quando a gente está falando de inovação. Vamos falar a verdade. Exato. Quem trabalha, gente, com inovação, já dá para contar na mão.
nós somos uma panelinha, né? A gente sai de um evento para ver outra pessoa. Eu falo que eu vejo mais povo de inovação do que a família. Mas criar... Imagina só, uma descrição de uma startup por uma pessoa que não é especialista para abrir um edital, para entrar no processo licitatório, é um desafio gigante. Quando começa do problema, eu acho que deve facilitar para eles. Exato, até porque facilita a compreensão do gestor público. E se você não é um gestor público, eu tenho certeza que você deve conhecer você que está me ouvindo. Então compartilhe com essa pessoa para ela saber o que é o Catalisa Gov, como o Sebrae pode ajudar num processo como esse, e até para a pessoa poder ela mesma pesquisar e entender o marco legal de startups, o marco legal de CTI, e entender que nesses dois instrumentos, além da 14133, né, que é a nova lei de licitações, todos eles têm possibilidade de contratação a partir do problema. E aí tem 1000 especificidades, a gente pode entrar nela um pouco mais a seguir. Mas é, de novo, nesse olhar de que eu tenho certeza que a sua prefeitura, seja ela uma prefeitura pequena, até 100 mil habitantes, seja ela uma grande prefeitura, seja estado, seja governo federal, eu tenho certeza que tem um problema que você não sabe resolver, que você não está sabendo como contratar, como solucionar, e por você não saber, você pode pedir ajuda. É isso a inovação aberta, é você admitir que você tem um desafio que você não está conseguindo resolver sozinho, você não está conseguindo resolver na sua casa, e aí você vai convidar o mercado para ajudar nessa solução. E quando você convida o mercado, podem vir soluções diferentes. Já quero me aprofundar numa coisa aqui, que é o TCU, Tribunal de Contas da União. Ele poderia ser a instituição que mais ia criar problema com isso, mas não é. O TCU é uma das instituições do Brasil que mais incentiva a compra pública de inovação. Não à toa, o TCU está hoje em um processo de compra pública de inovação e tem 3 startups contratadas para testar uma solução para um problema que eles estão vivenciando. E essas 3 startups contratadas são diferentes entre si, porque essa é a magia da inovação aberta. Eu tenho um desafio e para um mesmo desafio eu tenho soluções diferentes. Cada uma das 3 startups tem uma proposta diferente de como solucionar aquele desafio colocado. E pelo próximo ano elas vão estar se desafiando e testando na prática como resolver aquilo. E aí no final o TCU vai olhar para isso e vai dizer: essa daqui foi a startup que melhor solucionou, é essa daqui que eu vou fazer um contrato maior. Pode ser uma, pode ser nenhuma. Talvez eles olhem e digam: poxa, a gente tentou e a gente viu que não é por aqui. E errar faz parte do processo de inovação. E a lei permite isso. Então, de novo, existe lei para inovar de forma correta, de forma justa e de forma adequada ao processo de inovação aberta. E a instituição brasileira, ela já existe. A gente só precisa implementar mais. E é por isso que a gente, como Sebrae, que já tem articulação com tantos municípios no país, a gente tem uma escala maravilhosa, a gente tem uma capilaridade maravilhosa. Absurda. O Sebrae é uma das instituições com maior capilaridade nesse país. E a gente, há décadas, tem um trabalho de trabalhar com um pequeno prefeito, trabalhar com um pequeno município, para que ele passe a comprar do pequeno negócio. Ele comprar da padaria vizinha dele, e não da grande instituição que mora lá no interior, que mora nas grandes capitais do Sudeste. Contratar o pedreiro ali da região para poder resolver uma questão. O Sebrae sempre trabalhou com esse contato com o pequeno negócio entre as prefeituras. Agora a gente está dando um passo além e a gente está fazendo com que o município possa contratar inovação. Ele possa contratar dos pequenos negócios inovadores. E é nesse sentido que o Catalisa Gov trabalha, mas depois eu aprofundo mais. Eu acho brilhante quando a gente traz um entendimento que startup também é um pequeno negócio, é um micronegócio. Exatamente. E falta esse start, esse estalo na cabeça dos startupeiros, deles perceberem, cara, o Sebrae, ele tem um papel maravilhoso, é uma das poucas instituições do Brasil que vai fazer isso de fato, porque esse é o resultado de entrega. Exatamente. A gente já teve um podcast falando sobre o quanto a inovação aberta corporativa ela está olhando para ela. Já essa possibilidade é olhar para a startup para de fato desenvolver aquele negócio e resolver problema, que é o que a gente, no fim, a gente quer fazer muito bem e fazemos muito bem por meio da inovação em startups. Amélia, a gente falou aqui, né? O Dario falou um pouco de lei, falou um pouco de coisas assim que o povo acha complexo. Eu vou conversar que eu estou em um projeto junto com a prefeitura do interior do Paraná e eu nunca pensei na minha vida que eu ia criar uma lei. Estava eu, ChatGPT e muita papelada para começar a entender as políticas de inovação.
Vamos falar um pouquinho de como é esse processo. Você chega ali no pequeno município. Primeiro, a Amélia chega e fala, oi, eu sou a Amélia, vim aqui mudar essa história. O primeiro município chama você. Vamos entender um pouco dessa construção da política pública de inovação, porque eu acho que deve ter gente querendo agora entender o processo. Né? Um startupeiro pode chegar lá, bater na porta do prefeito e falar, ô meu querido, me contrata aí, ou como que é? É rápido, é fácil, em um mês a gente resolve e muda a lei? Não, nada é fácil, nada. Agora, cada município tem uma realidade, né? Tem municípios que é muito interessante, a iniciativa privada faz pressão para que tenha naquela cidade pessoas com competência para desenvolver aspectos da tecnologia e da inovação do processo produtivo. E aí o prefeito, ou ele faz isso, ou ele começa a receber gente de fora. E quando ele recebe gente de fora pronta, ele destrói a população que está ali, porque essa população vai empobrecendo, vai favelizando. Então a única saída que o gestor público tem é essa, e é uma pressão violenta mesmo, porque a iniciativa privada não tem tempo, né? Então aí ele corre. E existem situações onde o próprio poder público te procura para entender o que é que está acontecendo na cidade, que ninguém quer ficar, que ele não consegue trazer nenhum negócio novo para a cidade, que todo mundo está acomodado. E aí você... então, é tudo muito diferente, né? E existem até situações onde a própria universidade te procura para dizer, olha, eu tenho um grupo de alunos que desenvolveu um projeto, mas e agora, o que eu faço com isso? Então, o papel pega o poder público, junta com aquilo tudo, pega a iniciativa privada para financiar, porque o poder público dos médios municípios não entenderam ainda que os orçamentos deles precisam ter um recurso destinado a isso, né? Isso é muito novo para todo mundo, então quem financia isso normalmente é a iniciativa privada, que banca tudo isso, né? Pelo menos nos primeiros anos. E a universidade, eu acho que ela tem um pouco de vergonha de ir atrás, de correr, né? Então, o maior fora, né, que você falou, vamos falar o maior fora que eu dei na minha vida, um grupo de professores da universidade de engenharia aeronáutica, me pedindo ajuda para a entrega dos TCCs, e lá nestes TCCs tinham projetos que poderiam ser aproveitados pela indústria aviônica desta região, mas eles não sabiam como fazer isso, né? E aí eu fiquei tão irritada que eu cheguei assim, gente, mas lá na faculdade não tem nenhum professor de empreendedorismo que ensine a fazer um plano de negócios, e treine esse menino para oferecer? Aí o professor falou assim, sou eu. Eu quase morri de vergonha. Fica o feedback. Poxa vida. Sou eu. Eu falei, putz, né? Então vamos mudar de assunto. Então, é muito... cada lugar é um lugar. Nos planos de governo, atualmente, né, o que eu falei que eu ofereci curso, ninguém quis, né? Mas aí queriam me contratar e eu consegui 5 municípios ao máximo, porque não dá, né? Em 3 deles, nós vamos construir um centro de tecnologia e inovação na cidade para absorver juventude. E aí vai ter a parceria com o Senai, com o Sebrae, né, e com as universidades. Legal. E o poder público vai bancar. Ótimo. Mas isso, gente, 20 anos. Né? 20 anos de luta. Então, por exemplo, eu trabalho numa cidade maravilhosa, 50 mil habitantes, que é aqui sul de Minas, Andradas, que é a capital do vinho do sul de Minas. Opa, tem que ir lá. É maravilhoso, tem um vinho maravilhoso, tem a festa, tem tudo.
Aí você, o que precisa lá? Um centro de tecnologia, de desenvolvimento e estudo da produção de uva e do vinho. Aí você, mas que universidade viria para cá? Se não precisa a universidade, vamos trazer os alunos, né? Vamos montar. Então já está sendo montado lá para operar o ano que vem um centro que vai receber pesquisadores das universidades que tiverem interesse para estudar plantio e produção de vinho. Que incrível isso, porque é usar de políticas públicas para primeiro fomentar o lugar, né? E fazer negócios. Exatamente. Porque o dinheiro precisa rodar. E você falou assim, cara, o município ele tá pagando por isso. É algo comum, Amélia? Porque às vezes a gente vê assim, até em discussões, né, de políticas públicas, a prefeitura falou, não, mas eu não sei se vai ter orçamento para isso, né? Exato. O tal do orçamento. Como que é esse tal desse orçamento para a gente fazer isso acontecer? Então, precisa ter muita coragem, né? Porque é uma coisa muito nova, a cidade rejeita, porque não entende o que mas a pessoa, ele primeiro tem que ter muita credibilidade, e essa credibilidade ele adquire na convivência com o poder econômico. É o poder econômico que ajuda, inclusive botando a parte dele no negócio, né? Muitas vezes o poder econômico põe mais do que a própria prefeitura. E aí coragem e tempo para deixar aquilo brotar e nascer. Eu já acompanhei situações que, infelizmente, chegou a pandemia e aí parou tudo, né? Da instalação de um centro desse. Porque o foco bacana de um centro desse numa cidade pequena é que ele congrega toda a inteligência local, os criativos, né, estão ali. A pandemia tirou essa possibilidade e afastou todo mundo. Então, para retomar, vai demorar 2 anos para voltar. Mas eu acho que o primeiro, assim, o poder público, os gestores públicos não sabem o que é tecnologia, não sabem o que é inovação. Infelizmente. Acha que é coisa de gente diferente, meio doido, né? Acha que emprego é fábrica, né? E então a gente tem um papel muito grande para isso. Eu conheci outro dia, Dario, o projeto. O ano passado, aqui no Hacktown, a gente trouxe um grande debate com gestores públicos para falar em tecnologia e inovação. Que legal. E veio o Bruno Araújo, que era subsecretário da Secretaria de Tecnologia e Inovação do Estado de Minas. Legal. Que legal. Ele estava aqui ontem, inclusive. E ele tem um projeto, a secretaria, um projeto que chama-se Cidade do Futuro. Esse projeto, o que é? São soluções inovadoras e de tecnologia para a gestão pública que usa essa lei e que eles organizam e que as prefeituras vão gerar as suas exatamente o que você está falando. E o governo vai dar o suporte para ajudar a escolher a startup. Que legal. Tal. Isso é bom, hein? Isso é muito legal. Chama-se Cidade do Futuro. 55 municípios de Minas já assinaram. Nós temos quantos, né? O primeiro foi Caxambu. E isso é assim, uma grande novidade, que é o governo ensinando. Esse é o papel também, né? Exato. Ensinando as prefeituras. Deixa eu só complementar uma coisa que eu acho que é essencial aqui na fala da Amélia, que realmente existe esse espaço dessa distância do gestor público, do ecossistema de inovação e de N outras partes da sociedade. O ecossistema de inovação, em muitos momentos, é realmente uma bolha. E eu acho que a gente tem que entender oportunidades nas quais a gente consegue sair dessa bolha e fazer com que essa conexão exista, né? E eu acho que a contratação pública de solução inovadora, o CPSI, todos esses instrumentos, ele é uma dessas oportunidades. E em especial porque é uma forma pela qual o gestor público, ele que não conhece nada disso, ele diz, eu nunca consegui resolver esse problema por ter contratado uma solução e ter testado e participado de uma jornada de inovação aberta.
e ele contrata, ele desmistifica muitas coisas e vê várias oportunidades. Então não é só trazer a pessoa numa feira, é realmente fazer com que o primeiro contato dele com inovação, dessa gestora, desse gestor, seja solucionando uma demanda do cidadão, seja solucionando uma demanda daquela instituição pública. E é por isso que a gente, como Sebrae, aposta tanto nessa demanda, na forma com a qual o município, o Estado e o governo federal podem se conectar com um ambiente de inovação, contratando. Porque assim a gente consegue gerar economia e a gente consegue resolver problemas que são necessários. E desmistifica tudo no processo. A gente realmente acha que é uma ótima oportunidade. Dario, e não existe, por exemplo, um portfólio de quais soluções já foram adotadas para que estes prefeitos possam olhar e se inspirar? Olha, isso não foi jogado, hein? Mas veja bem, a gente como Sebrae está para lançar, muito em breve a gente vai lançar um estudo de todos os CPSIs e ETECs que foram feitos no país, mas hoje já existe um primeiro levantamento da Brasil Lab. Então, se vocês procurarem por Mapa GovTech no Google mesmo, gente, vocês vão ver um mapeamento de todas as GovTechs no país e de uma lista de CPSIs feitas, que foi por um mapeamento da Brasil Labs, mas a gente, como Sebrae, pretende lançar também alguma coisa especificando isso, porque quando a gente senta na mesa com o governo municipal, essa é uma pergunta muito comum. Quem já fez? Como foi? E aí eu quero ter esse portfólio muito mais claro para que eles possam ver, porque sabe? Eles não têm ideia. Não tem mesmo. Olha, a nova lei de licitação está sendo uma luta, para todo mundo entender. Imagina uma lei de inovação. Exato. Até porque a gente tem que pensar que as pessoas acham que, por ser um gestor público, aquela pessoa é um especialista em políticas públicas, em criação de lei, e que ele come aquilo de café da manhã. Exato. Não é. Não é. É uma pessoa ali que tem uma outra carreira, que às vezes vem de um papel de representatividade dentro do município próprio. E aí a gente está exigindo, às vezes, um papel que a pessoa ainda nem entende. O mesmo processo de cultura educacional que a gente tanto fala para a corporação, a gente também tem que fazer no governo. E aí, Dario, eu quero puxar algo que, assim, eu tenho achado maravilhoso. Espero que aumente ainda mais o incentivo que o Ministério tem feito para desenvolvimento de startups no país. Tem um projeto que eu amo, não sei se a Amélia conhece, que é Inovativa Brasil, que é junto do Ministério, Sebrae, teve a SET pressionando, teve apoio da AB Startups e tem uma das maiores capilaridades de desenvolvimento de startups no Brasil. Né? É a maior aceleradora de startups que a gente tem no Brasil. E é incrível pensar o quanto que a gente tem que olhar até, claro, para os municípios que tem que estar ali, tem que contratar startup. Mas a gente também tem que pensar em um plano nacional, federal, onde isso é incentivado. A gente tem um marco legal, a gente tem um novo entendimento sobre licitação, até para encaixar a nossa realidade do Brasil. Né? Não faz sentido a gente trabalhar com leis da década de 60, até de 90, gente. A gente que nasceu nos anos 90 já está ali nos 35, então já não faz muito sentido para o ambiente que a gente tem hoje. Como que está sendo essa estruturação, olhando como catalisa o que vem de um plano mais nacional? Há esse incentivo? Ou tem que ser a prefeitura, né, ali, às vezes, pequena, coitado, que ainda nem conhece muito de inovação? Como que está esse andamento quando a gente olha lá para cima e pensando que a gente tem um super privilégio, um desafio também, de ter um país gigante. Sim. Estamos falando de 27 estados que são maiores do que 3 países europeus se a gente juntar, e que são gigantes. Minas Gerais, 800 municípios, São Paulo, 600. Como que a gente está olhando o nível Brasil? Com certeza. Acho que é legal aí até dar um passinho atrás e reforçar o que é o Sebrae. Eu admito que às vezes é até legal fazer isso, né? Porque aproveitar a oportunidade porque eu acho que essa pergunta até demanda um pouco isso. Porque o Sebrae, ele é uma instituição privada, ele é uma instituição do Sistema S, que é uma particularidade, uma jabuticaba maravilhosa brasileira. Praticamente só o Brasil que tem uma instituição como o Sebrae no mundo, e que é uma instituição que
mesmo sendo privada, utiliza recursos públicos por um fim social, que é o de incentivar as pequenas empresas no país. E por essa natureza particular do SEBRAE, a gente tem essa capacidade de articulação e fomento em todo o país, se vinculando com o que é efetivamente Estado, de administração direta, então ministérios, prefeituras, governos estaduais, quanto também o que é iniciativa privada de forma particular e primária mesmo. E acho que é importante fazer esse reforço porque o esforço que o SEBRAE faz historicamente de incentivo ao desenvolvimento econômico e incentivar a criação de soluções inovadoras, ele é uma das grandes, ele acaba sendo o grande parceiro, talvez, que o Estado brasileiro tem nesse fomento. Então, o Inovativa é um grande exemplo, né? O Inovativa, por ser uma iniciativa do governo federal e que é atrelada ao SEBRAE, e a gente faz em parceria há muitos anos, ele é um dos grandes focos. Mas o próprio SEBRAE tem suas próprias iniciativas e o governo federal ele vai pensando, tal qual os governos estaduais e até possivelmente as prefeituras, em outras possibilidades, outras formas de estar incentivando a criação de startups no país. Eu acredito que o pequeno município ele tem N outras preocupações antes de chegar na preocupação de como eu vou incentivar a criação de startups aqui. É óbvio que quando se pensa num plano de governo, talvez uma candidata, um candidato à prefeitura nesse período aqui eleitoral, pense num plano de governo cujo foco em inovação é grande o suficiente e ele quer fomentar isso. Mas é óbvio que o município, pela natureza dele e pela diversidade que a gente tem de municípios no país, não vai ser tanto assim a prioridade. Então, isso realmente cabe mais para esse espaço do Estado, do governo federal e dessas entidades como o Sistema S. Por isso que a gente vê não apenas o SEBRAE, que pensa os pequenos negócios de forma ampla, independente do mercado, mas a gente vê esse esforço também da CNI, do Senai, do SESI. A gente vê esforços mais específicos dependendo do segmento de governo, o segmento que dentro do Sistema S eles atuam. Então a gente também tem muitas entidades que pensam em startups, em desenvolvimento de soluções inovadoras dentro do mercado agro, dentro do mercado da indústria, dentro do mercado da educação, e isso tudo vai acontecendo. A gente, como SEBRAE, nesse sentido, a gente é mais agnóstico, né? A gente vai trabalhando com todos os segmentos porque é da natureza do pequeno negócio. Então, a gente faz mais esse segmento por tamanho de mercado. E o governo federal, obviamente, é um grande parceiro. E é, de novo, importante a gente salientar o quanto as leis que a gente tem hoje já são suficientes, digamos assim. A gente está num momento no qual, e se você pega até aquele índice de inovação, que é muito utilizado internacionalmente, né, que é o Index of Innovation, a gente vê o salto que o Brasil tem feito desde o lançamento do Marco Legal de CTI, né, de que é Ciência, Tecnologia e Inovação. Porque lá a gente conseguiu normatizar muito claramente como é o incentivo às universidades, às ICTs e a forma como o desenvolvimento acadêmico pode vir a se tornar desenvolvimento econômico também. Então esse relacionamento universidade-mercado, ele já existe e tem se fortalecido. A gente ainda não vê tão diretamente nos índices como o Marco Legal de Startups tem impactado, apesar de que eu acho que ele regulou muito claramente algumas questões que eram necessárias, e em específico esse que já citei, que é o formato de contratação de solução inovadora, que é o CPSI, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir ver isso sim, porque já existe uma boa movimentação por parte do Legislativo em relação a isso com esses dois marcos, e o governo tem trabalhado e fomentado isso de N outras formas nos últimos anos, para, de novo, com grandes parceiros como o SEBRAE, a CNI e outras entidades do Sistema S, fazer com que mais startups estejam sendo fomentadas. Eu acho que a ideia é essa, é a gente conseguir seguir trabalhando junto e entender que não está só nesse espaço do fomento, né? Porque o fomento, que aí é isso que a gente já colocou aqui e que realmente cabe mais a essas grandes estruturas, mas é também começar a ter esse espaço no olhar da demanda e fazer de novo com que o pequeno município entenda que talvez eu não consiga fomentar a criação de startups daqui, mas eu consigo crescer o meu espaço, crescer as soluções e melhorar a vida do meu cidadão contratando uma startup, para que ela possa vir aqui me ajudar a resolver as questões que eu não tenho conseguido resolver. Porque, às vezes, esse acesso da tecnologia realmente está distanciado. Então,
é fazer com que o gestor público e a pequena prefeitura tenha mais proximidade. Então, de novo, volto nessa hipótese que a gente tem trabalhado tanto aqui no Sebrae Nacional, que é o olhar na relação agora da demanda. Fazer com que o município pense em como contratar, para que ele se vincule ao processo de startups mais assim. Porque realmente, a gente nessas entidades federais maiores que a gente vai conseguir fazer esse fomento à criação da startup, à criação de novos negócios com mais escala. Porque a gente vai estar pensando em graduações, a gente vai estar pensando em pós-graduações, a gente vai estar pensando em incentivos e capacitações para que as pessoas conheçam isso e possam ir desdobrando suas ideias em novos negócios. Cara, sensacional isso. É uma conversa que eu queria ter, assim, pro resto do dia. Sabe? Tomar café da manhã com vocês, almoço com vocês, jantar com vocês. Tá brilhante. Agora, só que infelizmente, nós temos tempo aqui. Eu quero fazer um bate-bola rapidinho pra gente pegar alguns pontos que a gente não consegue aprofundar pelo nosso tempo. Claro. Tá? Então, primeira coisa, tá? Fiquem à vontade para responder. Bate-bola rapidinho, sem muitas explicações. Trabalho dentro de uma prefeitura e acho que precisamos desenvolver uma política pública de inovação. Talvez uma sandbox, um espaço, né, para contratação de startups. Qual é a dica que vocês dão? Informação. O poder público e os seus secretários têm que serem informados, envolvidos e aprenderem o que é inovação e como é que isso opera dentro da gestão pública e como ele economiza o orçamento dele usando inovação e tecnologia. Maravilha. A minha resposta é: procura no Google Toolkit CTI, que é um site, uma plataforma da PGR de São Paulo, Procuradoria Geral de São Paulo. Nesse site, ele faz uma especificação muito detalhada de todas as possibilidades que existem dentro do marco legal de CTI, algumas até do marco legal de startups, e ali vai ter muita informação. Bem nessa linha do que a Amélia colocou, eu acho que é um lugar muito interessante de pesquisar, assim, ainda mais se você tiver ali, tá legal todas essas coisas, mas eu quero ver a lei, eu quero ver ali a letra fria para ter confiança disso. Repete pra gente o nome? É Toolkit CTI, que é um site da PGR de São Paulo. Toolkit CTI, exatamente. Gente. Olha a dica aí, já dá um Google. Exato. Pra gente ter. Tem o Inova CEPIN, Inova CPIN, que é do TCU e de outros parceiros também. Esse é realmente mais focado na compra pública de inovação, mas ambos os sites são maravilhosos e são oportunidades de aprofundar realmente nesses temas. Maravilha. Sou um mentor consultor de startups e inovação. Caí aqui nesse podcast, minha cabeça tá grandona e quero começar a trabalhar com desenvolvimento e apoio a políticas públicas. Qual é o caminho que eu tenho que seguir? Eu acho que os dois sites que eu indiquei são excelentes. Vou citar um terceiro, que aí eu acho que ele é realmente mais amplo e eu acho que ele é uma boa introdução para o ambiente de política pública e o contato com o gestor público, que é EVG, que é a Escola Virtual de Governo da ENAP. A ENAP é uma das maiores instituições desse país. Tem um prazer enorme de a gente ter grandes parcerias com a ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública, e eles têm essa plataforma no qual eles concentram não apenas cursos próprios, mas cursos de terceiros em N assuntos, e qualquer coisa que você procurar lá vai ser maravilhosa, mas eu acho que tem muitas coisas muito introdutórias nos temas de política pública, de relacionamento com o governo e também de inovação. Então, até alguns dos temas que a gente trabalhou aqui, que a gente não pôde explorar, lá vão ter conteúdos maravilhosos. Acho que é realmente uma forma interessante de se aproximar do tema e, sinceramente, sei que é meio óbvio de tudo que eu falei aqui, mas acho importante reforçar, procura o Sebrae do seu estado. Procura ali, porque eu acho que existe uma oportunidade de, quando você entender o que é a demanda que o Sebrae está tendo ali e você se aprofundar naquilo, em algum momento você passar a ser um consultor do Sebrae. É óbvio que existem muitas burocracias e questões específicas para isso, mas eu acho que é uma oportunidade de você que está se aprofundando nesse tema e nunca teve a oportunidade de trabalhar com o Sebrae, começar a ajudar a gente com isso, porque a gente tem demanda, tem muito trabalho pela frente e a gente vai adorar trabalhar com vocês. Olha aí, hein, consultor? SGF. Sistema de Gestão de Fornecedores. SGF também. Temos o Sebrae Tech. Sebrae Tech, exato. Bora se cadastrar, hein, gente? Exato, tem oportunidade na mesa. E a Amélia, fora o curso da Amélia,
para aprender sobre isso. O que você indica aí para o consultor que achou interessante? Eu acho que existem algumas demandas urgentes na gestão pública que este consultor poderia desenvolver e oferecer. O primeiro deles, gestão de orçamento público. Nenhum prefeito sabe fazer. Sensacional, olha a oportunidade. Segundo, gestão da comunicação do prefeito com a população. O que vocês querem, o que eu estou fazendo, como vamos fazer, que é a prestação de contas. Hoje, o portal de transparência de todos os municípios é horrível. Então, super necessário isso. Na questão ambiental, existem muitas demandas, que é o acompanhamento da vazão da água dos rios que abastecem a cidade, o acompanhamento da perda de água tratada, o acompanhamento do tratamento de esgoto. Então, nós temos aí a oportunidade das necessidades básicas. Básicas, e como é que isso é feito? Ou não faz, porque não sabe como fazer, ou faz muito mal, né? Então, existem prefeitos que hoje têm grandes problemas no Tribunal de Contas, porque erraram seus orçamentos, porque não sabem fazer gestão. Fazer gestão, né? E aí, um sistema de tecnologia ajuda, aponta, informa, olha, isso aqui ficou vermelho, volta para trás, revê. Isso é bom, que já me encaixou a última pergunta, pra gente finalizar. E o startupeiro? Tem empreendedor ouvindo a gente e tá falando, olha, tem dinheiro ali pra mim. O que é a dica pro startupeiro? Olha, pro startupeiro eu acho que estude esses instrumentos, entenda como eles se dão e entenda que ele realmente é um processo focado no problema. Aquilo que a gente sempre fala para as corporações, aquilo que a gente sempre fala para o startupeiro ao longo do processo, que é tente pensar no problema do usuário. Os instrumentos legais atuais, eles são o governo pensando no problema deles. Então, você não vai chegar como startupeiro na mesa de um prefeito e dizer, olha aqui, é através disso daqui que você vai me contratar. Porque não é isso. É através desse instrumento que ele vai pesquisar no mercado as possíveis soluções. Você, como startupeiro, é uma dessas soluções. E eu acho que você, como startupeiro, também é um cidadão brasileiro. Você também tem que entender que não é porque você está querendo vender para o governo que você vai ter uma preferência porque você chegou ali primeiro. É legal ter realmente esse relacionamento e entender como o instrumento ele dá legitimidade para um processo. E eu digo isso em especial porque, ao entender e pesquisar, vocês vão ver a beleza disso. Vocês têm que estar prontos, vocês têm que... Juro pra você, cria um alerta no Google falando CPSI e o tema que a sua startup trabalha, ou alguma coisa nesse sentido. E você vai poder ver editais de soluções que às vezes talvez nem seja uma coisa que você estava tão pronto para atender. E aí a sua oportunidade de pivotar o seu negócio, é a sua oportunidade de entender um novo nicho de trabalho. Porque a partir do momento que você conseguir trabalhar com talvez você venha trabalhar de novo com outros no futuro. Sensacional. Amélia, o que é a sua dica para aquele startupeiro? Bom, primeiro ele tem que entender tudo de lei. Segundo, ele tem que ser um vendedor do projeto dele. E ele tem que desenvolver um projeto que seja necessário ou que há carência. Então, é olhar a gestão pública. Se vocês quiserem, entra no meu Instagram e fale comigo. Eu tenho milhões de ideias para vários municípios, da área ambiental, cultural, educacional e da gestão, como eu falei, do orçamento, né? Coisas que dificilmente o prefeito percebe, porque ele está enlouquecido fazendo aquilo dar certo. Ele não sabe que uma solução inovadora ou de tecnologia possa resolver o problema dele. Exato. Gente, oportunidade na mesa, dinheiro na mesa para nós. A gente tem que estudar, a gente tem que entender o que a gente está construindo no Brasil, né? Mais do que empreendedores, consultores, gestores, nós somos cidadãos. Então a gente tem que entender de políticas públicas, sim, porque ou a gente vai também apoiar esse desenvolvimento, mas no fim também a gente vai receber. Então, bora entender, aprofundar em todas as dicas aqui. Quero agradecer muito vocês por esse tempo desse podcast. Palavra final e deixa a rede social aí para quem quiser conhecer ainda mais e aprofundar o tema. Maravilhoso. Acho que a minha palavra final é
Se você é gestor público, procure o Sebrae do seu estado para poder falar sobre compra pública de inovação ou até as compras públicas tradicionais para pequeno negócio. E, em especial, se você tem interesse de fazer uma jornada como essa, o Catalisa Gov é a solução que a gente tem hoje, então você pode procurar exatamente essas palavras, Catalisa Gov no Google, vai aparecer o nosso site, a gente tem um vídeo no YouTube também. E se você quiser conversar comigo, pode me procurar no LinkedIn, Darilson Pouco no Brasil, então se procurar Daril deve aparecer ali como Sebrae, mas procurando por Catalisa Gov, os nossos contatos oficiais vão estar lá e qualquer pessoa do Sebrae do seu estado vai conhecer a solução também e vai poder te ajudar a fazer com que a sua prefeitura e o seu estado adquiram soluções inovadoras também. Maravilha. Amélia, redes sociais, palavra final para nós. Bom, eu também tenho o LinkedIn, vocês vão me achar, né? Amélia Queiroz sempre, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. E aí eu posso ajudá-lo a pensar no seu produto e inclusive aproximá-lo com os municípios que eu tenho trabalhado e que tem muita carência. Maravilha, gente. Eu sou a Ivy Cristine, estamos aqui nesse podcast maravilhoso dos Papos de Comunidades do Hacktal 2024 e o tema que a gente trabalhou foi como o governo pode incentivar a inovação e teve dica pra caramba. Indica pros amigos de vocês e até o próximo podcast.